Tem pessoas com superpoderes de verdade entre nós. Eu vou dar um exemplo agora. O Luiz Silva é português, ele mora agora na Suíça. Ele tinha uma má formação na sua válvula aorta do coração, chamada estenose aórtica. Quer dizer que a válvula dele não abria naturalmente o tanto que a válvula normal é capaz de abrir. Ou seja, alimentando o coração com menos sangue do que deveria. Como ele fazia bastante esporte a vida inteira, ele não sentiu isso até chegar na fase adulta, quando ele teve do nada um ataque cardíaco. O que aconteceu? Como a válvula dele abria pouco, foi criado um aneurisma na sua aorta, ou seja, ela ficou maior do que deveria. Isso daí deu uma complicação muito séria, que ele teve que partir para a cirurgia. Ele chegou no hospital com muita sorte, 20 minutos depois do seu infarte. Ele foi direto para a cirurgia e passou 2 dias com o coração batendo fora do peito, e implantou uma válvula de carbono artificial no lugar onde a válvula com a formação dele estava. Depois dessa cirurgia, o Luiz teve que começar a reaprender a andar, por exemplo. Ele treinava subindo um lance de escada, o que era um desafio bastante grande para ele. Durante essa recuperação dele, depois da cirurgia, que ele sofreu também de depressão pós-traumática, o Luiz se sentia impedido de se movimentar não só pela sua condição nova física, como também pelo seu mental, o seu emocional que estava segurando ele sentado no sofá. Ele teve que juntar todas as suas forças, as forças dos seus amigos e da sua família, para arrumar a sua força de vontade suficiente para ele poder sair dessa e começar a desenvolver o seu superpoder incrível. A sua esposa Renata, que também fez grande parte dessa recuperação dele, é outra pessoa que tem uma força de vontade tão inacreditável que ela acompanhou ele mais para frente numa maratona de 42 quilômetros sem ter se preparado para ela. As pessoas normalmente elas levam 1 ano ou até mais para se preparar para uma maratona, e a Renata levou algumas semanas dando umas corridinhas, e a força de vontade dela levou ela até o fim junto com ele. Ou seja, parece que é uma coisa de família ali. Algumas semanas depois ele começou a dar uns trotes na rua, não era bem uma corrida, era uma trotadinha, e com a ajuda de amigos e da família e todo mundo motivando ele, ele conseguiu aumentar o seu volume de treino, sendo que o seu coração não poderia aumentar muito o seu batimento. Ou seja, se eu não me engano, ele está limitado hoje a 60% da sua capacidade. Se ele bater mais forte do que isso, não vai ser boa notícia para o Luiz. Então o que acontece? Ele toma beta-bloqueadores de adrenalina, para evitar que ele tome susto, para evitar que ele se emocione bastante ao ponto de acelerar seus batimentos cardíacos. E se ele quisesse correr, ele teria que correr com o coração em repouso. O que fica bem mais interessante agora, porque o Luiz ele conseguiu em 2014 completar a sua primeira maratona. Ou seja, ele correu 42,2 quilômetros com o coração em repouso. Ele treinou seu corpo de tal forma que ele adquiriu uma capacidade física de correr uma distância dessa sem acelerar o coração. Ainda em 2014, depois de correr a sua primeira maratona no Rio de Janeiro, ele foi selecionado para fazer parte dos Global Heroes, que são pessoas que representam aqueles que têm a sua mesma dificuldade física, que passaram por cirurgias enormes ou implantação mecânica em alguns casos, e de doenças graves também, e eles correm uma maratona nos Estados Unidos. Ele correu então a maratona do Rio de Janeiro em junho, e ele correu 2 meses depois mais uma maratona nos Estados Unidos, na condição física dele. Você consegue imaginar o quanto ele conseguiu treinar o corpo dele para não só correr uma distância daquela com batimentos reduzidos, mas correr aquela distância 2 vezes num espaço tão pequeno de tempo. Mas ele não parou por aí ainda. O Luiz começou a ganhar gosto por corridas de montanha, ainda mais longas do que a maratona, os 42,2 km. Ele, por exemplo, no próximo fim de semana vai correr 75 km. O que já não é bem o recorde dele, se eu não me engano, ele já correu essa distância antes. Se não correu, foi bem perto já. Ele correu nos Açores, eu lembro, a sua primeira ultramaratona, e isso saiu muito bem, até inclusive, apesar do tempo que estava fazendo, chovendo torrencialmente, ele conseguiu alcançar uma distância maior do que os 42, então ele se tornou ultramaratonista a partir dali. O Luiz Silva é hoje uma prova concreta
de que se a vida tira de você alguma das suas ferramentas, você pode adaptar tudo aquilo que você tem, inclusive fazendo o impossível. Não existe tanto impossível como a gente põe na nossa cabeça que possa existir. A gente pode ainda fazer aquilo que a gente quiser. O Luiz é realmente a prova disso. Se você precisar de um pouco mais de motivação para correr e tudo mais, a gente tem. O Luiz ele ajudou a formar esse grupo de corrida no Facebook e a gente já tem agora mais de 160 pessoas, eu acho, correndo no mundo todo. A gente fica trocando ideia lá, todos são bem-vindos. Se você está começando, se você não tem todas as suas ferramentas, como eu não tenho, o Luiz não tem a dele, você é bem-vindo também para correr junto com a gente. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like, assinar o canal e deixa também o seu comentário para eu ficar sabendo se eu te motivei de alguma forma. Até a próxima. Tchau, tchau.